Havia uma época, não muito distante, em que a linha entre a realidade e a ficção era assustadoramente tênue. Um tempo em que um filme não era apenas uma história contada na tela, mas uma lenda sussurrada, um mistério que invadia nossos pesadelos e nos fazia questionar o que realmente se escondia nas sombras. Estamos falando do fenômeno Bruxa de Blair, um nome que, para muitos, evoca calafrios e a imagem de 3 jovens cineastas perdidos nas florestas densas de Maryland, com câmeras nas mãos e o terror nos olhos. O impacto cultural foi avassalador, transformando o que parecia um pequeno filme independente em um marco inesquecível do cinema de horror. Em 1999, o mundo foi apresentado a A Bruxa de Blair, um filme que prometia ser mais do que apenas entretenimento. Ele se anunciava como a reconstituição de eventos reais, a gravação autêntica encontrada após o desaparecimento de 3 estudantes de cinema que investigavam uma lenda local na cidade de Blair, hoje conhecida como Burkittsville, Maryland. Essa abordagem, pioneira e revolucionária para a época, catapultou o subgênero found footage para o estrelato, redefinindo o que significava ser assustador no cinema. A câmera trêmula, os diálogos improvisados, o desespero crescente dos personagens, tudo contribuía para uma imersão sem precedentes, fazendo com que milhões de espectadores se perguntassem: isso é real? A genialidade de A Bruxa de Blair não estava em seus efeitos especiais grandiosos ou em monstros visíveis, mas na sua capacidade de semear a dúvida, de borrar intencionalmente a fronteira entre o que era encenação e o que era aterrorizantemente verdadeiro. As florestas escuras de Burkittsville se tornaram um personagem por si só, um labirinto verde onde a razão se perdia e o medo primordial do desconhecido florescia. O filme se tornou um catalisador para uma discussão global. O que realmente aconteceu naquele lugar? A lenda da Bruxa de Blair era uma invenção para o cinema, ou os cineastas haviam tropeçado em algo muito mais antigo e sinistro? Essa é a questão que nos trouxe aqui hoje. O que é verdade e o que é mito na aterrorizante história da Bruxa de Blair? Preparem-se, pois vamos mergulhar nas profundezas de uma lenda que se estende por séculos, muito antes das câmeras de vídeo e da internet. Uma lenda que, como as fitas perdidas, esperava ser descoberta. A história começa muito antes de Heather, Josh e Mike pisarem naquelas matas. Ela se enraiza no solo de Maryland, em um passado distante, quando a pequena comunidade ainda era conhecida como Blair. É no século XVII, mais precisamente em 1785, que a figura central desta saga emerge, Ellie Kedward, uma imigrante irlandesa, acusada de bruxaria por várias crianças da vila. Os relatos da época, ou melhor dizendo, os relatos que formaram a base da mitologia do filme, descrevem Kedward como uma mulher idosa, reclusa, que vivia à margem da sociedade. As acusações contra ela eram as típicas da era: enfeitiçar crianças, praticar rituais sombrios e até mesmo atraí-las para sua cabana isolada na floresta para rituais macabros. O julgamento de Ellie Kedward foi rápido e brutal, como muitos daquela época de histeria e superstição. Ela foi considerada culpada e banida da vila, amarrada a um carrinho e deixada para morrer de exposição ao frio rigoroso do inverno. Segundo a lenda, antes de sucumbir, Kedward amaldiçoou seus acusadores e toda a cidade de Blair. Uma maldição que prometia vingança e morte para aqueles que a haviam condenado. E assim, a semente da Bruxa de Blair foi plantada. Não demorou muito para que eventos estranhos começassem a ocorrer. As crianças que a acusaram, bem como muitos de seus algozes, começaram a desaparecer ou a morrer de formas inexplicáveis, muitas vezes com indícios de violência sobrenatural. A população de Blair, aterrorizada, começou a abandonar a cidade, temendo a ira da bruxa. A lenda de Ellie Kedward, a bruxa original, passou a ser sussurrada de geração em geração,
transformando-a na entidade malevolente que viria a ser conhecida como a Bruxa de Blair, uma força sobrenatural que assombra as florestas e busca vingança. Antes de continuarmos, inscrevam-se no canal e digam-nos nos comentários de onde estão a assistir. A história começa muito antes de Heather, Josh e Mike pisarem naquelas matas. Ela se enraiza no solo de Maryland, em um passado distante, quando a pequena comunidade ainda era conhecida como Blair. É no século XVII, mais precisamente em 1785, que a figura central desta saga emerge, Ellie Kedward, uma imigrante irlandesa, acusada de bruxaria por várias crianças da vila. Os relatos da época, ou melhor dizendo, os relatos que formaram a base da mitologia do filme, descrevem Kedward como uma mulher idosa, reclusa, que vivia à margem da sociedade. As acusações contra ela eram as típicas da era: enfeitiçar crianças, praticar rituais sombrios e até mesmo atraí-las para sua cabana isolada na floresta para rituais macabros. O julgamento de Ellie Kedward foi rápido e brutal, como muitos daquela época de histeria e superstição. Ela foi considerada culpada e banida da vila, amarrada a um carrinho e deixada para morrer de exposição ao frio rigoroso do inverno. Segundo a lenda, antes de sucumbir, Kedward amaldiçoou seus acusadores e toda a cidade de Blair. Uma maldição que prometia vingança e morte para aqueles que a haviam condenado. E assim, a semente da Bruxa de Blair foi plantada. Não demorou muito para que eventos estranhos começassem a ocorrer. As crianças que a acusaram, bem como muitos de seus algozes, começaram a desaparecer ou a morrer de formas inexplicáveis, muitas vezes com indícios de violência sobrenatural. A população de Blair, aterrorizada, começou a abandonar a cidade, temendo a ira da bruxa. A lenda de Ellie Kedward, a bruxa original, passou a ser sussurrada de geração em geração, transformando-a na entidade malevolente que viria a ser conhecida como a Bruxa de Blair, uma força sobrenatural que assombra as florestas e busca vingança. Antes de continuarmos, inscrevam-se no canal e digam-nos nos comentários de onde estão a assistir. A lenda de Ellie Kedward não foi apenas um conto isolado. Ela se tornou o alicerce de uma mitologia local que se aprofundaria e se expandiria com o passar dos séculos. A área remota e densamente florestada de Burkittsville, ou a antiga Blair, era o cenário perfeito para que tais histórias de horror ganhassem vida própria, alimentadas pelo isolamento e pelo medo do desconhecido. A narrativa da bruxa banida e sua maldição ecoava nas noites frias, transmitida de boca em boca, de pais para filhos, ganhando novos contornos e detalhes a cada repetição. A acusação contra Ellie Kedward, segundo a tradição oral e os documentos que mais tarde seriam popularizados, era um reflexo direto do pânico moral e religioso que varria as colônias americanas no século XVII. Mulheres marginalizadas, muitas vezes solitárias ou com traços excêntricos, eram alvos fáceis para a paranoia coletiva. No caso de Ellie, a suposta manipulação das crianças, o comportamento antissocial e a vida reclusa criaram o estereótipo perfeito para a figura da bruxa. A condenação não foi formalmente um julgamento por bruxaria nos moldes de Salem, mas sim um banimento que, na prática, equivalia a uma sentença de morte. A floresta para onde ela foi enviada era vista como um lugar de perdição e escuridão, ideal para abrigar uma alma amaldiçoada. A partir do momento em que Ellie Kedward desapareceu naquelas matas, a floresta de Blair deixou de ser apenas uma área selvagem e se transformou em um domínio assombrado. Os desaparecimentos e mortes subsequentes, atribuídos à sua maldição, cimentaram sua reputação como uma entidade vingativa. Não era mais apenas uma mulher. Era a Bruxa de Blair, um espírito maligno ligado à terra, que se manifestava através de fenômenos inexplicáveis e atos de crueldade inumana. A lenda contava que ela não buscava apenas a morte, mas o tormento, a desorientação e a loucura de suas vítimas. É crucial entender que,
Para a população da época, a distinção entre o real e o sobrenatural era muito mais fluida. Eventos trágicos, doenças inexplicáveis e perdas eram frequentemente atribuídos a forças ocultas. A lenda de Ellie Kedward preencheu essa lacuna, oferecendo uma explicação para o inexplicável e um inimigo tangível para o medo que habitava o coração da comunidade. A cada ano que passava, a maldição de Kedward parecia se fortalecer, tecendo uma rede de terror que envolvia a região. A floresta, antes refúgio, tornou-se armadilha. O silêncio, antes paz, tornou-se presságio. Essa migração da lenda através das gerações não foi um processo passivo. Ela foi ativamente moldada pelas experiências e temores das pessoas que a contavam. Cada evento bizarro, cada desaparecimento misterioso, cada suspiro do vento nas árvores, podia ser interpretado como um sinal da presença da bruxa de Blair. A história de Ellie Kedward se tornou a lente através da qual os habitantes de Blair e, posteriormente, Burkittsville, passariam a enxergar os horrores que se desenrolavam em suas florestas. Não era apenas uma história de fantasmas. Era um aviso, uma força onipresente que exigia respeito e, acima de tudo, medo. A bruxa de Blair, nascida da injustiça e da superstição, havia se tornado uma entidade imortal no folclore local, aguardando o próximo capítulo de seu reinado de terror. E esse capítulo não demoraria a chegar, manifestando-se de formas ainda mais brutais. A bruxa de Blair, agora uma força espectral onipresente, não se contentaria em assombrar apenas com sussurros e desaparecimentos. Sua influência maligna, segundo a lenda, se manifestaria de formas cada vez mais grotescas e violentas, tecendo uma tapeçaria de horror que se estenderia por séculos. Foi assim que, na aurora do século XIX, mais precisamente em 1886, a maldição de Ellie Kedward atingiu um novo e terrível ápice com o infame massacre de Coffin Rock. A história de Coffin Rock é um dos pilares mais sombrios da mitologia da bruxa de Blair e serve como um testemunho perturbador da capacidade da lenda de se adaptar e se aprofundar no imaginário popular. Naquele ano fatídico, um grupo de busca composto por 7 homens partiu para as florestas de Burkittsville, então conhecida como Blair, com a missão de encontrar uma menina de 8 anos, Robin Weaver, que havia se perdido. A floresta, já envolta em um manto de temor devido às histórias da bruxa, tornou-se palco de um pesadelo que transcenderia a compreensão humana. O grupo de busca, liderado por experientes lenhadores e caçadores, conhecia cada trilha e cada árvore daquela floresta. No entanto, o que aguardava por eles não era um desafio de navegação, mas sim uma armadilha sobrenatural. Após dias de procura infrutífera, a trupe se deparou com algo inimaginável. Os corpos dos 7 homens foram encontrados em Coffin Rock, uma formação rochosa peculiar que já possuía um nome sinistro. A cena era de um horror indescritível, algo que desafiava qualquer lógica ou explicação racional. Os corpos estavam dispostos de uma maneira bizarra e ritualística. Seus órgãos internos haviam sido removidos e dispostos cuidadosamente ao lado de cada um, amarrados em feixes de galhos retorcidos, com símbolos estranhos gravados na pele. O mais perturbador de tudo era a condição dos corpos. Eles pareciam ter sido mutilados de forma cerimonial, com cortes precisos e uma ausência total de sangue no local, como se cada gota tivesse sido drenada. Era um espetáculo de crueldade que ia além da violência humana, sugerindo uma força malevolente e calculista em ação. Mas a história não termina aí. Enquanto o grupo de busca era massacrado, a menina Robin Weaver, o motivo de sua expedição, foi encontrada. Ela reapareceu ilesa, caminhando sozinha para casa, aparentemente desorientada, mas sem ferimentos físicos. No entanto, o seu relato era ainda mais assustador do que a visão dos corpos em Coffin Rock. Robin contou que, enquanto estava perdida, encontrou uma mulher velha nas profundezas da floresta. Essa mulher,
que ela descreveu como assustadora e com olhos vazios, a levou para uma cabana isolada e a manteve lá por dias. O mais chocante foi que, segundo Robin, a mulher velha não tocou nela. Em vez disso, ela a fez ficar de costas para a parede, enquanto a mulher velha realizava rituais estranhos e murmurava palavras ininteligíveis para os 7 homens que estavam na cabana. Robin afirmou que, em nenhum momento, ela viu os homens, mas ouvia seus gritos e o som de suas facas. A comunidade ficou em choque. Como a menina pôde ter sido poupada, enquanto os homens que a procuravam foram brutalmente assassinados? A resposta para os moradores de Blair era óbvia e aterrorizante. A bruxa de Blair, a mulher velha que Robin descreveu, encaixava-se perfeitamente na lenda de Ellie Kedward. O massacre de Coffin Rock não foi visto como um ato de violência comum, mas sim como mais uma manifestação da maldição da bruxa, uma demonstração de seu poder e de sua sede de vingança. A disposição ritualística dos corpos, a ausência de sangue, os símbolos gravados, tudo apontava para um ato sobrenatural. Um rito macabro, orquestrado pela entidade das florestas. Esse evento trágico solidificou a lenda da bruxa de Blair na mente das pessoas. Não era mais apenas uma história de uma bruxa banida e sua maldição. Era uma força ativa e assassina, capaz de manipular a realidade e infligir horrores indizíveis. O massacre de Coffin Rock incorporou-se à mitologia como a prova irrefutável de que a bruxa não era um mero fantasma, mas uma presença palpável e mortal que patrulhava as densas florestas de Burkittsville, aguardando o momento certo para ceifar mais vidas. A história de Robin Weaver, a única sobrevivente e testemunha ocular, embora ilesa, serviu para amplificar o terror, pintando um quadro de uma bruxa que não apenas matava, mas atormentava e manipulava suas vítimas antes de seu fim. A floresta de Blair era, sem dúvida, um lugar amaldiçoado, e o massacre de Coffin Rock era um lembrete sangrento e indelével disso. A bruxa de Blair, com sua lenda consolidada e seu rastro de terror se estendendo por séculos, não se contentou em assombrar apenas através de massacres ritualísticos ou desaparecimentos misteriosos. Sua influência, segundo os relatos, evoluiu para uma forma ainda mais insidiosa e perturbadora: a manipulação direta da mente humana, transformando indivíduos comuns em instrumentos de sua maldade. Foi assim que, nos idos anos 1940, o nome de Rustin Parr se entrelaçou de forma indelével e macabra à mitologia da bruxa de Blair, adicionando um capítulo de horror psicológico à saga. Era o ano de 1940 quando a pacata comunidade de Burkittsville, ainda assombrada pelas histórias de Coffin Rock e da bruxa que espreitava nas florestas, foi novamente mergulhada no pesadelo. Crianças começaram a desaparecer, uma a uma, sem deixar rastros, sem testemunhas. As vidas jovens eram ceifadas do seio de suas famílias. O pânico se espalhou como um incêndio, e a sombra da bruxa de Blair mais uma vez pairou sobre a cidade, sugerindo uma nova fase de sua terrível vingança. As buscas eram infrutíferas. A esperança diminuía a cada dia que passava, e o desespero se apoderava dos corações dos pais. Até que, após semanas de angústia e mistério, a verdade emergiu de uma forma tão chocante quanto grotesca. Um homem chamado Rustin Parr, um eremita que vivia isolado em uma cabana nas profundezas da floresta, se entregou às autoridades. Ele confessou os assassinatos de 7 crianças. No entanto, sua confissão não era a de um assassino comum, movido por motivos banais ou distúrbios conhecidos. Rustin Parr alegou ter agido sob a influência de uma mulher velha, uma entidade espectral que o forçava a cometer os crimes. A história que Parr contou aos investigadores e posteriormente ao tribunal era de gelar o sangue. Ele descreveu como a mulher velha, a bruxa de Blair, como todos rapidamente inferiram, o visitava em sua pequena cabana, sussurrando comandos em sua mente, prometendo-lhe coisas indizíveis se ele obedecesse.
Ele relatou como foi compelido a atrair as crianças para sua casa, cometendo atos de crueldade indizível. O mais perturbador era a metodologia dos assassinatos. Parr atraía cada criança para o porão de sua cabana, forçando uma a ficar virada para a parede enquanto ele assassinava a outra, para que a vítima não testemunhasse a morte de seu companheiro. Esse ritual macabro, de forçar uma criança a ouvir os gritos e o desespero da outra, ecoava a história de Robin Weaver em Coffin Rock, onde a menina era forçada a ficar de costas enquanto os homens eram massacrados. A repetição desse padrão de tormento psicológico era um selo distintivo da suposta influência da bruxa. O julgamento de Rustin Parr foi um espetáculo de horror e fascínio. A defesa tentou argumentar insanidade, baseando-se nas alegações de possessão e influência sobrenatural. No entanto, a sociedade da época, embora ainda permeada por crenças em forças ocultas, não estava pronta para aceitar uma bruxa como coautora de crimes tão hediondos. Parr foi considerado são o suficiente para ser julgado e condenado à morte. Sua execução, por enforcamento, foi um evento sombrio que marcou o fim da vida de um homem que, para muitos, era tanto vítima quanto algoz. A interpretação desses eventos, para os moradores de Burkittsville, era clara e inegável. Rustin Parr não era o verdadeiro monstro. Ele era apenas um peão nas mãos da bruxa de Blair. Sua mulher velha era Ellie Kedward, que havia encontrado uma nova forma de manifestar sua maldade, operando através da mente de um homem vulnerável. Os assassinatos de Rustin Parr não foram meros crimes. Foram rituais, sacrifícios exigidos pela entidade das florestas, uma extensão da maldição que parecia se aprofundar a cada geração. Essa narrativa de possessão ou influência sobrenatural não era inédita. A história está repleta de casos onde indivíduos cometeram atos atrozes, alegando estarem sob o controle de forças maiores, sejam elas divinas ou demoníacas. No entanto, o caso de Rustin Parr se destacou pela sua conexão direta com uma lenda local já estabelecida, a bruxa de Blair. Ele não era apenas um assassino, ele era a prova viva de que a maldição de Ellie Kedward era real e que ela continuava a ceifar vidas. Sua casa isolada na floresta, o cenário dos crimes, tornou-se um novo foco de terror, um lugar onde a presença da bruxa era quase palpável. Os assassinatos de Parr não apenas aterrorizaram a comunidade, mas também solidificaram a crença na bruxa de Blair como uma força ativa e malevolente, capaz de corromper a alma humana e transformá-la em um instrumento de seu terror. A lenda havia ganhado um novo e assustador patamar. A lenda da bruxa de Blair, com séculos de histórias de terror e mistério, já estava solidificada na cultura popular de Burkittsville. Ellie Kedward, Coffin Rock, Rustin Parr. Todos esses nomes e eventos pintavam um quadro de horror sobrenatural que parecia real demais para ser apenas folclore. Mas foi no final do século XX que essa lenda milenar transcendeu as fronteiras de uma pequena cidade de Maryland e se tornou um fenômeno global, um divisor de águas na história do cinema de terror e, mais importante, na arte do marketing viral. A gênese desse fenômeno não foi um novo evento sobrenatural, mas sim o lançamento de um filme em 1999, A Bruxa de Blair. Os criadores do filme, Daniel Myrick e Eduardo Sanches, não se contentaram em apenas contar uma história de terror. Eles queriam que o público a experienciasse. E para isso, eles arquitetaram uma das campanhas de marketing mais brilhantes e enganosas da história do cinema. A estratégia era simples, mas revolucionária para a época. Convencer o mundo de que o que eles estavam prestes a assistir não era ficção, mas sim um documentário real, os filmagens encontradas de 3 estudantes de cinema, Heather Donahue, Joshua Leonard e Michael C. Williams, que desapareceram enquanto investigavam a lenda da bruxa de Blair. A internet, ainda em sua infância como ferramenta de disseminação em massa, foi o palco principal dessa ilusão meticulosamente construída. Antes mesmo do filme chegar aos cinemas,
um site oficial foi lançado, apresentando o que pareciam ser evidências reais do desaparecimento dos estudantes. Havia artigos de jornal sobre os eventos de Ellie Kedward, o massacre de Coffin Rock e os assassinatos de Rustin Parr, todos apresentados como fatos históricos. Entrevistas com familiares das vítimas, fotos da cena do crime e registros policiais foram habilmente forjados para dar credibilidade à narrativa. O site incluía uma linha do tempo detalhada da lenda da Bruxa de Blair, misturando eventos fictícios com referências a fatos históricos reais para confundir ainda mais o público. O site não apenas recontava a lenda da Bruxa de Blair de forma convincente, mas também adicionava camadas de autenticidade à história dos estudantes. Perfilavam-se os alunos desaparecidos com fotos, informações pessoais e até mesmo diários de suas últimas anotações. A campanha de marketing ia além, com pôsteres de pessoas desaparecidas sendo espalhados em festivais de cinema e até mesmo em algumas cidades. Entrevistas com os atores do filme eram feitas de forma a aparecerem em entrevistas com os familiares dos estudantes desaparecidos, reforçando a ideia de que eles haviam realmente sumido. A fronteira entre o que era real e o que era encenação tornou-se tão tênue que muitos espectadores foram genuinamente enganados. A confusão gerada no público foi imensa e intencional. As pessoas discutiam em fóruns online, em programas de televisão e entre amigos. É real ou não é? Essa dúvida foi o combustível que impulsionou o filme ao sucesso estrondoso. A ideia de que você estava assistindo a algo que realmente aconteceu, a última gravação de pessoas antes de seu desaparecimento trágico, adicionava uma camada de terror visceral que nenhum outro filme de terror da época conseguia replicar. Não era apenas susto, era a sensação de que o perigo era tangível, a ameaça da Bruxa de Blair era real. O impacto cultural e financeiro dessa campanha de marketing foi monumental. A Bruxa de Blair foi produzido com um orçamento de cerca de $60 mil e arrecadou mais de $248 milhões em todo o mundo, tornando-se um dos filmes mais lucrativos da história do cinema. Mais do que isso, ele popularizou o gênero found footage, inspirando incontáveis filmes que tentaram replicar seu sucesso e sua abordagem inovadora. Mas o verdadeiro legado dessa campanha não foi apenas o dinheiro ou a influência cinematográfica. Foi a prova do poder da narrativa, da credulidade humana e de como uma história bem contada, mesmo que totalmente fabricada, pode se infiltrar na consciência coletiva e se tornar real para milhões de pessoas. A Bruxa de Blair não era apenas uma lenda antiga. Agora, para muitos, era uma verdade inegável, graças à genialidade de um marketing que borrou as linhas da realidade de forma irreversível. No entanto, por trás de toda essa genialidade de marketing e da imersão na ilusão, existe uma verdade mais mundana, mas igualmente fascinante. A Bruxa de Blair, como a conhecemos, é uma construção. Para desvendar a ilusão, precisamos analisar criticamente os pilares que sustentam essa lenda. Ellie Kedward, o massacre de Coffin Rock e os assassinatos de Rustin Parr. Ao contrário do que a campanha de marketing do filme sugeria, a pesquisa histórica sobre a região de Burkittsville, Maryland, não revela quaisquer registros autênticos desses eventos lendários. Não há documentos históricos, registros de tribunais ou artigos de jornal da época que corroborem a existência de Ellie Kedward, uma mulher julgada e executada por bruxaria no século XVII em Blair. Sua história, tão vívida e detalhada no site do filme, é, na verdade, uma invenção completa criada para o propósito da narrativa cinematográfica. Da mesma forma, o trágico incidente de Coffin Rock, com o grupo de busca misteriosamente massacrado e os corpos dispostos em padrões rituais, é pura ficção. Não existem relatos históricos ou folclóricos genuínos de tal evento ocorrendo em Burkittsville ou nas áreas circundantes. A ideia de que um grupo de homens foi brutalmente assassinado pela Bruxa de Blair
e seus corpos ritualisticamente dispostos é um elemento dramático adicionado para intensificar a mitologia e fornecer um pano de fundo assustador para o filme. Os criadores do filme A Bruxa de Blair, reconheceram a necessidade de construir uma história de fundo rica e convincente para dar peso à sua narrativa de found footage, e Coffin Rock foi uma peça crucial nesse quebra-cabeça. E quanto a Rustin Parr, o homem que alegadamente cometeu atos hediondos sob a influência de uma mulher velha na década de 1940, a história de Parr é talvez a mais perturbadora de todas as lendas criadas, pois toca em um medo muito real de malevolência humana e possessão. No entanto, assim como Kedward e Coffin Rock, Rustin Parr é uma figura inteiramente fictícia. Não há registros de assassinatos em massa de crianças em Burkittsville, nem a história de um homem chamado Rustin Parr que alegou ter agido sob a influência de uma bruxa. Todos os detalhes, desde a casa isolada na floresta até o julgamento e a execução de Parr, foram meticulosamente elaborados para o universo do filme. Os documentos históricos, apresentados no site oficial do filme e nos materiais promocionais, que davam a impressão de autenticidade, eram, na verdade, criações originais dos criadores do filme A Bruxa de Blair e de sua equipe de marketing. Eles foram projetados para parecerem antigos e genuínos, com linguagem arcaica e um estilo de escrita que imitava os registros da época. Entrevistas com historiadores ou folcloristas, se existissem, rapidamente desmistificariam a história, revelando a ausência total de evidências primárias para qualquer um desses eventos. A verdade é que a lenda da Bruxa de Blair, em sua forma mais conhecida e aterrorizante, é um produto do final do século XX, uma narrativa criada para servir a um propósito artístico e comercial. A genialidade por trás da criação de uma mitologia tão convincente reside na habilidade de misturar elementos arquetípicos de contos de fadas, lendas urbanas e folclore de bruxaria, e ancorá-los em um local real, Burkittsville, que, embora não tenha uma história de bruxas, possui a atmosfera e o isolamento necessários para tal lenda florescer. Os criadores do filme A Bruxa de Blair não apenas contaram uma história, eles construíram uma história com camadas de detalhes que davam a ilusão de profundidade e antiguidade. Eles entenderam que, para que o filme found footage funcionasse, o público precisava acreditar na premissa da Bruxa de Blair e na ameaça que ela representava. Essa construção meticulosa de uma mitologia falsa é um testemunho do poder da narrativa. Eles não apenas inventaram personagens e eventos, mas também criaram um contexto histórico e cultural para eles, preenchendo lacunas com detalhes que ressoavam com medos e crenças comuns. A Bruxa de Blair, Ellie Kedward, Coffin Rock e Rustin Parr são, portanto, personagens e eventos de uma peça de teatro elaborada, projetados para enganar e aterrorizar. A sua inexistência histórica não diminui o seu impacto, mas, pelo contrário, realça a maestria com que foram concebidos. A história da Bruxa de Blair é, em essência, uma lenda moderna, criada com ferramentas modernas, mas com o mesmo poder de persuasão das lendas antigas. O legado da Bruxa de Blair, portanto, não reside na existência real de Ellie Kedward, nos horrores de Coffin Rock ou nos crimes de Rustin Parr. Seu verdadeiro poder reside na capacidade da narrativa de moldar a percepção, de criar uma realidade alternativa tão convincente que se torna indistinguível da verdade para muitos. A Bruxa de Blair não é uma entidade real que assombra as florestas de Burkittsville. Ela é um conto, uma história que nos foi contada de forma tão magistral que se enraizou profundamente em nosso imaginário coletivo. É uma reflexão fascinante sobre o poder da narrativa humana. Somos criaturas que contam histórias. Desde as fogueiras primitivas, transmitimos conhecimentos, medos e esperanças através de contos. A lenda da Bruxa de Blair é um eco moderno dessas tradições ancestrais, mas amplificada pelas ferramentas do século XXI.
Ela nos lembra que uma história bem elaborada, com personagens convincentes e um enredo envolvente, pode ter um impacto social e cultural massivo, mesmo que seja totalmente fabricada. Ela explora nossa inclinação inata para o mistério, para o desconhecido e para a crença em forças além da nossa compreensão. Histórias de terror, em particular, têm uma capacidade única de explorar medos primais e o desconhecido. Elas nos confrontam com a fragilidade de nossa existência, com a aleatoriedade do mal e com a possibilidade de que nem tudo pode ser explicado pela lógica e pela ciência. A Bruxa de Blair, com sua figura sombria, seus símbolos macabros e seu método de caça invisível, tocou em medos arquetípicos. O medo da floresta escura, do isolamento, da perda de controle e da presença de uma malevolência antiga e implacável. Ela nos fez questionar a segurança de nossos próprios lares, a confiabilidade da realidade que percebemos. A influência duradoura do filme A Bruxa de Blair no cinema de terror e na cultura popular é inegável. Ele não apenas popularizou o gênero found footage, abrindo caminho para uma série de filmes que buscavam replicar sua autenticidade e terror visceral, mas também redefiniu o que o público esperava de uma experiência de terror. Ele provou que o medo mais potente não vem de monstros visíveis ou jump scares explícitos, mas sim do que não vemos, do que é sugerido, do que nossa própria mente preenche. A ausência da Bruxa de Blair na tela, sua presença sentida apenas pelos sons e pelas reações aterrorizadas dos protagonistas, foi uma jogada de mestre que elevou o terror psicológico a um novo patamar. Além disso, o filme deixou uma marca indelével na forma como o marketing cinematográfico é concebido. A campanha que fez o público acreditar que o que estavam vendo era real foi um divisor de águas, mostrando o poder da internet e da mídia transmediática para criar um universo ficcional tão imersivo que se confundia com a realidade. Ele nos ensinou que, em uma era de informação abundante, a linha entre o fato e a ficção pode ser facilmente borrada, especialmente quando há um desejo coletivo de acreditar no extraordinário. Ao final desta jornada pela lenda da Bruxa de Blair, somos convidados a uma reflexão profunda. O que nos atrai tanto a essas histórias de mistério e horror? Por que nos deleitamos em ser assustados, em explorar os cantos mais sombrios da imaginação humana? Talvez seja porque, no fundo, a verdade é mais assustadora que a ficção. A verdade de que o mal existe, seja ele humano ou sobrenatural, e que o desconhecido sempre estará à espreita. A Bruxa de Blair, embora não seja real, serve como um lembrete vívido da nossa própria capacidade de criar monstros, de nos assustar e de nos maravilhar com o poder das histórias. Ela é um testamento à crença humana, à nossa necessidade de dar sentido ao inexplicável e à nossa eterna fascinação pelo lado sombrio da existência. E talvez, no fim das contas, a Bruxa de Blair não esteja nas florestas de Burkittsville, mas sim aninhada nos recantos mais profundos de nossa própria mente, esperando para ser descoberta a cada nova história de terror que ousamos contar.